Quero convidá-los a abrir a Bíblia. Abra junto comigo no Salmo 137 e deixe a Bíblia aberta. O Salmo diz as seguintes palavras: às margens dos rios de Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai-a, arrasai-a até os fundamentos. Filha de Babilônia, que has de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. E vamos orar? Senhor Deus, eu peço que a tua palavra será pregada, anunciada, proclamada neste dia, nesta manhã, venha trazer ânimo, nova vida, nova perspectiva, Senhor, aos nossos corações, às nossas almas, neste período que enfrentamos, nesse período tão difícil, ó Deus. Pedimos que o teu Espírito seja conosco, enquanto meditamos, enquanto ouvimos, enquanto falamos, enquanto refletimos, que o Senhor trabalhe entre nós de uma forma especial, em nome de Jesus. Amém. Amém. Saudade daquilo que perdemos, é sobre isso que eu quero falar nesta manhã, e falar com você também sobre a diferença entre saudade e saudosismo. Permaneça com a Bíblia aberta. Esse texto fala da depressão espiritual existencial do povo de Deus durante o cativeiro babilônico. Foram 70 anos de cativeiro, 70 anos o povo vivendo numa terra que não era sua. A gloriosa cidade de Jerusalém havia sido invadida, saqueada, destruída por Nabucodonosor no ano 586 a.C. O povo de Judá, por não ouvir a voz de Deus e por se corromper moralmente e espiritualmente, foi levado cativo, e para isso aconteceu um cerco do exército de Babilônia contra Jerusalém, ao redor de Jerusalém. Os jovens foram transpassados ao fio da espada, as mulheres foram degoladas, os jovens foram levados cativos para a Babilônia para trabalharem, e a cidade ficou arrasada, como diz o texto bíblico. Pois bem, para piorar a situação, havia um povo bem menor, que eram arqui-inimigos de Jerusalém, do povo de Deus, os chamados edomitas, que eram os descendentes de Esaú, que ficaram lá na volta, vendo o povo de Deus ser destruído, e depois alguns levados cativos, e eles ficavam torcendo, dizendo isso: agora vai com mais força Nabucodonosor, invade mesmo, leva mesmo. E assim, eles têm esta memória imprimida em suas mentes. O tempo se passa, os anos se passam, as décadas se passam, e eles voltam do exílio. Mas é interessante que alguns voltam do exílio com muita vontade de trabalhar, de reconstruir, de refazer a vida, e outros voltam do exílio numa confusão generalizada entre saudades e saudosismo. E esse salmo parece amargo, azedo, fechado, mas é o retrato que estampa este luto
coletivo. E é o retrato do que é a diferença entre saudade, um sentimento legítimo, bom, natural do ser humano. Quem tem emoção vai ter saudade de alguma coisa, mas tem o saudosismo também, que é a saudade potencializada que a tal ponto que impede alguém de prosseguir, andar, caminhar, olhar o futuro, porque ficou preso ao passado. Esse salmo também nos ajuda a lidar com estas perdas e ajuda-nos a estabelecer esse filtro entre saudade e saudosismo. Em primeiro lugar, o saudosismo nos remete à crise de pertencimento. Eles começam chorando e dizendo às margens dos rios de Babilônia. Por que eles dizem isso? Porque os judeus tinham o seu espaço como sagrado. Os rios eram sagrados, o templo era sagrado, o pedaço de chão onde se construiu Jerusalém era sagrado. O lugar onde havia o templo era sagrado. E de repente tudo isso não existe mais. E o que existe? Existem agora rios estranhos, que não são os rios sagrados, que não são os rios deles. Eles estão onde não gostariam de estar. Estão num chão onde não gostariam de pisar. Foram arrancados do seu lar, arrancados de suas casas, de suas cidades. Os vínculos de pertencimento foram quebrados. Perderam o templo, a cidade, a cidadania. Escute isso, todos nós temos um senso de pertencimento que é importante para as nossas vidas. Pertencer a algum lugar nos dá segurança, correto? Pertencer a algum lugar nos dá dignidade. Pertencer a algum lugar nos dá identidade. Por exemplo, quando pensamos em igreja, Pastor Valdir, logo pensamos no Marília Projeto Alvo, é o senso de pertencimento. Todos nós precisamos disso nas nossas vidas. Quando se tira-se um pedaço da nossa vida. Por exemplo, o empresário que vai à falência, e aí ele precisa vender tudo, mudar para a capital, porque lá em São Paulo apareceu uma nova oportunidade de trabalho, e aí ele vai. Mas ele vai, e de repente os meses se passam, os anos se passam, e ele diz: que saudade de Marília, que saudade daquele tempo, que saudade da minha cidade. E às vezes ele já está há 10 anos numa cidade nova e ainda diz: a minha cidade é assim. Ou lá na minha cidade as coisas são desse jeito. Ele não se sente parte de lá onde ele está. É a crise do pertencimento. Pois bem, talvez você já tenha ouvido falar, tenha ouvido de pessoas, como eu também já ouvi, que dizem assim: por enquanto eu estou aqui, mas não sou daqui. Já ouviram isso? Já ouviram alguém dizer: vou levando a vida até que eu possa voltar para o meu lugar, para a minha cidade? Ouviram alguém dizer assim? São pessoas que perderam o senso de pertencimento, estão em crise de pertencimento. Talvez, por causa dos últimos anos, meses que estamos vivendo, alguma coisa tenha mexido com você nesta parte. Talvez você tenha desistido de cantar os cânticos de Sião como o povo de Jerusalém. Vai lá e pendura as harpas nos salgueiros e vai esperando a vida passar. É o saudosismo que impede você de se sentir parte de onde você está, parte do chão onde você pisa. É a crise de desinstalação. E é interessante que Deus mesmo diz ao povo em Babilônia, Deus diz através de Jeremias as seguintes palavras, Jeremias 29:5, falando ao mesmo povo que estava exilado: construam casas, habitem nelas, plantem jardins, comam dos seus frutos. Em outras palavras, estão no chão o que não é o seu de origem, mas não parem a vida,
não se rendam ao saudosismo. Saudosismo, não esqueça isso, tira o senso de pertencimento a algum lugar. Mas também, em segundo lugar, o saudosismo nos remete à crise de apatia. Eles continuam dizendo: às margens dos rios de Babilônia nós nos assentávamos. A figura da apatia, do desânimo crônico, a morte da esperança, ao invés de continuar a vida, assentar-se, render-se, é a aceitação passiva da derrota, a decretação do fracasso, é o desistir de lutar por alguma coisa. Apatia é o apostar que a crise é imutável e você tem que sentar e esperar a vida passar, que as tragédias são irremediáveis e que nada vai dar um jeito naquele caos que está vivendo. Na minha adolescência, conheci uma senhora que ela era da igreja, e é interessante que já havia 20 e tantos anos, acho que 22 anos, que ela havia perdido uma filha. Mas é interessante que ela nunca resolveu isso na sua vida, nunca ressignificou a vida. Ela continuava a sofrer como se fosse ontem, ela continuava a desistir como se fosse ontem, assentou-se apática, a vida ia passando, e por vezes as pessoas diziam: você precisa reagir, você precisa levantar-se. É a figura da apatia. Isso não é saudade, isso é saudosismo. O saudosismo também nos remete à crise de melancolia. E chorávamos. Talvez 70 anos já estavam se passando, talvez próximo do fim do exílio babilônico, eles continuavam chorando. Faziam o coral do gemido, a orquestra do lamento, a sinfonia do soluço, até as árvores eram melancólicas. As árvores que eles chamam de salgueiros, eram como aqui no Brasil nós temos os chorões, sabe o chorão? Aquela árvore que você olha, é meio triste a árvore, né? Parece que ela está derramando lágrimas. Eram os salgueiros. Quando nós sofremos as perdas, passamos por uma etapa de processamento, que a gente chama de luto. E a primeira etapa dessas é o choque, é o chorar. Chorar convulsivamente, chorar de tristeza, derramar lágrimas, alguns gritam, alguns desmaiam. Naquele momento tão difícil de ouvir a notícia, morreu mesmo. Só que depois do lamento, vem as outras etapas do luto e depois vem a ressignificação da vida. Então, esta pessoa que está sofrendo neste momento, não vai continuar sofrendo décadas o choque da perda. Só que, quando existe melancolia, a gente chama isso dessa tristeza intensa prolongada. Uma tristeza intensa que não foi tratada. Uma tristeza intensa que não foi resolvida. Saudosismo também nos remete à crise de nostalgia, lembrando-nos de Sião. Zakar é o verbo lembrar-se no hebraico, ele aparece 3 vezes aqui no texto. Quando uma palavra ou um verbo se repete muito num texto bíblico, aquilo quer dizer uma coisa, que é a chave da interpretação daquele texto. E nós entendemos aqui que as lembranças deste povo é que traziam esta nostalgia. Nostalgia, segundo a psicologia, são distúrbios comportamentais ou sintomas somáticos provocados pelo afastamento do país natal, da terra de origem ou do seio de família, e pelo anseio extremo de retornar a eles. Era um povo nostálgico. Nostalgia pode levar as pessoas a sacralizar o passado e satanizar o presente.
Já viram aquelas pessoas que dizem assim, normalmente os crentes mais antigos, mais velhos: igreja era boa no meu tempo. Já ouviram isso? Agora não. Agora, e aí você, porque era bom naquele tempo, você começa a agredir o que é nesse tempo. Os tempos mudaram naturalmente. O jeito de ser igreja mudou naturalmente. O jeito de pastorear a igreja mudou naturalmente. Mas essas amarras ao passado não dizem respeito à saudade. Não é o sentimento saudável. Isso pode ser o saudosismo, que destrói possibilidades de a igreja caminhar, destrói a possibilidade de pessoas serem alegres, felizes nesse tempo que se chama hoje. Um escritor afirmou que antigas bênçãos não são suficientes para a vida de hoje, nem antigas mágoas devem estragar o presente. Saudade é um sentimento legítimo, natural da nossa existência. A nostalgia é a saudade doentia, é a saudade irreal, é paralisante, tem a ver com lembranças dolorosas, que podem inclusive ser caracterizados como traumas. A lembrança nostálgica de ontem lhe rouba o entusiasmo para viver hoje. Nada mais vale a pena hoje, porque eu não tenho mais o passado. É isso que o saudosismo faz. Entra-se nessa neurose da lembrança de pessoas, de circunstâncias, que não voltam mais. Só que você não consegue dar um passo à frente, não consegue ir, porque está amarrado ao passado. Não consegue avançar, porque está preso a um passado que não volta mais. Saudosismo também pode remeter pessoas ao ódio. Não necessariamente, mas isso pode acontecer. Quando você vê os versículos 7 a 9, você vê as lembranças de ódio que esses judeus têm dos edomitas. As lembranças de ódio, os termos que são usados, eles lembram claramente de como as crianças foram esmagadas nas rochas, como que eles perderam a sua cidade, como que os edomitas torceram pelos babilônicos contra eles. Isso estava muito claro. 70 anos depois, o ódio ainda estava lá. O exílio havia acabado, mas o ódio ainda continuava uma geração depois. No extremo das nossas emoções negativas, nós temos a tendência de culpabilizar. A culpabilização pode evoluir para o ódio. Sabe aquelas pessoas que sentem a falta de um tempo que se foi e dizem assim: a culpa é daquele, ou a culpa é daquela. E isso não passa, é a culpa, que também vira ódio. Alguém precisa pagar a conta pela perda que eu tive. Alguém precisa pagar pela conta do passado que eu perdi, que era glorioso. Isso me faz lembrar de uma mulher idosa, saudosista, mal-humorada, integrante de um coral de igreja. É interessante que todas essas histórias têm a ver com um coral de igreja. Mas a velhinha dizia o seguinte: tempo bom era quando nós íamos para o ensaio, e o coral fazia piqueniques, e o coral fazia o dia de chácara, e o coral viajava e tal. Aí um dia ia ter um piquenique, e o regente ligou, dizendo: irmã, eu sei que a senhora está muito idosa, nem sai mais de casa, né? Nós vamos fazer o piquenique, mas gostaríamos de dizer que vamos lembrar da senhora lá. E ela respondeu mal-humorada assim, dizendo: eu estou orando por este piquenique, e estou orando para chover neste dia. Sabe, existem pessoas que, por causa da saudade, enchem o coração de lixo. E esse lixo também pode conter ódio. Uma das etapas do luto é a ira.
quando alguém está tendo uma perda intensa, em algum momento vai ficar irado contra algo ou contra alguém, ou talvez até contra si mesmo. Mas quando essa ira não vai embora, e não se evolui para outras etapas, e que também isso vai ficando encalacrado, armazenado no coração, se transforma em ódio. Um homem, depois de 10 anos de ter perdido seu emprego, ainda dizia, aquele colega tal, e ele se refere a alguém na sua empresa, algum dia ele vai me pagar, algum dia ele vai me pagar. 10 anos já tinham se passado, e ele estava estacionado nesta etapa da ira. A África do Sul passou por 46 anos pelo que foi chamado do regime apartheid, regime segregalista. Apartheid, na língua africana, quer dizer separado. Era a ideia de separar por raças um país inteiro. E não se misturar. Os hindus teriam o seu bairro, os nativos teriam o seu bairro, os colonizadores teriam o seu bairro, e assim por diante. Teriam o seu shopping, teriam o seu mercado, e um não entraria no espaço do outro. Este regime caiu em 1994. Só que aí o mundo inteiro esperava uma coisa: vai acontecer uma guerra civil na África do Sul. Vai acontecer uma guerra civil porque todos aqueles que tiveram perdas vão requerer de volta aquilo que perderam. E algumas famílias vão estar infladas de ódio. Alguns homens e mulheres vão estar inflamados contra os seus opressores. Era o que se esperava. A guerra civil na África do Sul não aconteceu. Por quê? O arcebispo episcopal Desmond Tutu, junto com Nelson Mandela, os dois, procuraram instalar pelo país inteiro bancas de reconciliação. Eram chamadas de bancas de perdão, onde opressores ofereciam perdão, oprimidos recebiam perdão ou davam o perdão, pediam perdão, davam perdão. Pessoas que tiveram parentes mortos tinham a oportunidade de irem até as bancas de reconciliação. E na maioria das vezes não se encontrava lá a outra parte, mas encontrava-se lá um cristão com os ouvidos prontos a ouvir o lamento e orar junto, oferecer perdão, oferecer o ombro. Eles publicaram um livro chamado Livro do Perdão, já tem a tradução em português, você pode encontrá-lo aí. Esse livro trabalhou muito, em momentos difíceis, na minha vida inclusive. Tem sido um referencial para muita gente. Uma das partes desse Livro do Perdão diz o seguinte: o perdão permite que nos tornemos autores do nosso próprio futuro, desacorrentando do passado. Você desacorrenta-se do passado e segue para o futuro. Aí você deixa o saudosismo, que foi tão intenso que até virou ódio, e começa a ir em direção ao futuro. Vai ter saudade sim, mas a saudade não te impede de ir para frente. Por fim, o saudosismo, quando é intenso demais, mata. A ciência tem descoberto muitas coisas interessantes nesse cruzamento entre comportamento e fisiologia. E eu li algum tempo atrás sobre isso. Nossos corpos produzem substâncias químicas, hormônios e neurotransmissores que causam bem-estar. Então, quando você gosta de uma pessoa, você está perto da pessoa, essas substâncias vêm. E você sente, já viu assim, quando você está perto de uma amizade que você gosta, você fica mais solto, você ri mais. Você diz assim, estou mais leve, e está mesmo. Está mais leve, porque esses neurotransmissores funcionaram.
Os hormônios relativos ao relacionamento, à amizade, ao abraço, fizeram bem. E pessoas que têm amizades intensas, ou um amor intenso com o cônjuge, ou com o filho, de repente isso do dia para a noite se vai. E é o que nós temos observado com a pandemia. De repente em 10 dias uma pessoa morre. E todo aquele amor que se tinha, que fazia tão bem, não existe mais. E é interessante o seguinte, que o corpo sente falta. Porque estava viciado a receber constantemente esta amizade, este bem-estar do relacionamento, e de repente não o tem mais, cortou. O corpo não entende isso, e há um colapso no nosso sistema fisiológico. E as pessoas ficam tristes demasiadamente, e nessa tristeza o corpo libera outras substâncias ruins, como cortisol, por exemplo, e aí o corpo começa a arruinar. E alguém pode até morrer por causa disso. Hoje já existe a chamada síndrome do coração partido. Você pode depois ver isso lá no Google, ou perguntar para o doutor Amauri que está ali. Não é ortopedia, mas está no seu ramo. Síndrome do coração partido. Quando alguém, e pessoas podem morrer disso, sabia? Tem gente que morre de saudade. Então quando alguém liga para você e diz assim, estou morrendo de saudade, cuidado, pode ser verdade mesmo. Então, o saudosismo pode levar pessoas a morrer. Mas agora, o que é a saudade? Uma palavra sem tradução para as outras línguas. Só o brasileiro e o português que entendem o que é saudade. Parece que esta palavra foi feita só para nós. O inglês tenta traduzir isso por miss you, que quer dizer sinto falta de você. Ou então o francês, tu me manques. Ou o espanhol, te extraño. Mas, fato é que não existe uma palavra que diga, que defina a saudade em outra língua. Parece que nós, os brasileiros, somos privilegiados por Deus com esta palavra. Ela é diferente do saudosismo. É um sentimento legítimo, como já falei. Ela difere do saudosismo em razão de algumas coisas. Primeiro, saudade não acumula lixos emocionais. Saudosismo sim. Nesse contexto de Babilônia e deste Salmo 137, quem sabe se trocasse a saudade pelo saudosismo, eles iriam em algum momento neste salmo dizer, nós vamos tirar as harpas dos salgueiros, e mesmo estando numa terra estranha, nós vamos cantar, nós vamos orar, nós vamos cantar as canções de Sião. Mesmo sentindo falta, nós vamos continuar celebrando a vida. Isso é saudade. Sentir falta de algo que ficou, mas não parar a vida. Saudade também nos faz recordar o passado com gratidão. Você se recorda do passado e agradece a Deus pelo passado. E diz que tempo bom que Deus me deu lá. Ou então que pessoas boas que Deus me deu lá. E você agradece a Deus, mas continua indo para o lá. Não fica para trás, continua a ir. É o que Paulo, quando perde a sua liberdade, Paulo está numa prisão, quando escreve aos crentes de Filipos, e diz, dou graças a Deus todas as vezes que me recordo de vós. Em outras palavras, tenho saudade, mas louvo a Deus pela vida de vocês. Recordo-me com gratidão. Também, saudade permite a ressignificação pós-perda, o que o saudosismo não permite. Saudosismo acorrenta. Saudosismo prende, a saudade libera.
Daniel, o profeta, estava nesse mesmo tempo em Babilônia, nesse mesmo tempo do exílio. Ele viveu em Babilônia junto com os exilados, sofreu as mesmas perdas, foi como escravo da mesma forma, tinha saudade de Jerusalém. A Bíblia diz que diariamente ele ajoelhava-se com o rosto voltado para Jerusalém e orava com o rosto voltado para Jerusalém. Uma das razões disso é a saudade que ele tinha da sua terra, da sua cidade. Um vazio fica, mas o sentido da vida continua. É a falta de alguém, mas não a falta do sentido da vida. Saudosismo impede a caminhada, saudade não impede. Saudades permite reconstrução de vida, o saudosismo não. Alguns às vezes se sentem culpados quando perdem. E dizem assim: se eu procurar ter agora uma amizade com um outro amigo, uma amizade tão intensa como tive com aquele que se foi, eu tenho a impressão que estou traindo esta pessoa. Ou como lá em Portugal, tive a oportunidade de conhecer as aldeias portuguesas, estive pregando no interior de Portugal por um tempo, e lá existe um costume estranho, que nas grandes cidades não existe. Mas se uma viúva perde o seu esposo, bom, se a viúva é porque perdeu o esposo, claro, né? Mas uma viúva, depois da perda, não pode mais vestir roupas coloridas. Tem que sempre, dali para o resto da vida, usar preto. Também não pode se casar mais, senão os parentes dizem: ah, então não gostava dele. E se ela quiser se casar, ela precisa mudar da sua cidade, ir para uma cidade grande onde ninguém a conheça, o Porto ou então Lisboa, e lá reconstruir a vida. Por vezes nós somos assim com algumas outras coisas no nosso interior. Perdemos e não nos permitimos reconstruir a vida. Perdemos um emprego e não nos permitimos reconstruir a vida profissional. Perdemos clientes e não nos permitimos refazer uma carteira com novos rostos, novas propostas. Perdemos nossos espaços. Alguns, durante esse período, já estão dizendo: pastor, depois que tudo acabar, eu não sei o que vai ser, mas talvez eu tenha que me mudar para a cidade tal ou para outra cidade. Permita-se reconstruir. Permita-se dar a oportunidade para você mesmo, para com o seu futuro. Isso é saudade. A saudade fica, o saudosismo destrói. Vamos ficar em pé? Nesta manhã, mesmo sentindo falta de algo ou de alguém, decida tirar a harpa do salgueiro e continuar adorando a Deus. Decida tirar a harpa do salgueiro e continuar louvando a Deus, continuar a vida. Continue a cantar as canções de Sião, continue a adorar ao Senhor, continue a orar ao Senhor. Continue com o círculo de amizades, erga a cabeça, mesmo que houve perdas. Você pode, apesar das perdas, dar um novo sentido à vida e continuar. Vamos orar? Eu gostaria de pedir para que você, neste momento, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Você teve alguma perda neste 1 ano e meio para cá? Ou teve algumas perdas, ou talvez algumas perdas intensas? É o momento de dizer para Deus: Senhor, eu estou com saudade, mas não permita que essa saudade vire saudosismo. Não permita que a minha vida pare. Não permita, Senhor, socorre-me.
Não permita que eu seja acorrentado a um passado e não consiga mais ir para o futuro. Tem misericórdia, faça isso, ore a Deus e diga: Senhor, eu preciso da tua graça nesta manhã. Se você não sofreu perdas marcantes, você pode orar por alguém que sofreu, e você pode dizer Deus, tem misericórdia desta pessoa, ajuda com que ele ou ela reconstrua a sua vida, sem ficar amarrado ao passado. Senhor, nós estamos na tua presença nesta manhã. Senhor, nos rendemos a ti em oração, nos rendemos a ti, Senhor, pedindo graça e misericórdia sobre aqueles que tiveram perdas, algumas perdas, Senhor, marcantes, importantes, algumas perdas menos importantes, medianas, mas nós pedimos, ó Deus, que de uma forma especial o Senhor traga bálsamo do teu Espírito, o Senhor traga unção do teu Espírito, o Senhor traga a presença dos céus, anjos do Senhor ao redor desta pessoa que sofreu as suas perdas. Ó Deus, nós pedimos que nenhum fique amarrado ao passado em forma de saudosismo, mas o Senhor, ó Deus, nos leve a, apesar da saudade, continuar a vida. Que seja assim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.